Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma palestra do Jaleco Med Summit. Eu sou o Lucas, para quem ainda não me conhece, e eu estou aqui hoje para conversar sobre um tema super interessante. A gente vai falar um pouco sobre inovação na medicina, e para falar sobre isso a gente convidou aqui o Dr. Tiago Júlio, ele que é médico, radiologista, tem pós em intervenção, em informática médica e em pesquisa clínica, é o gerente de inovação aberta da DASA e é o líder da vertical de saúde no Cubo. Tiago, obrigado aí pela sua presença, cara, mais uma vez. Sei que a agenda deve estar super lotada e você pegar um tempinho para conversar com a gente. Acho que os alunos de medicina do Brasil vão agradecer muito. E uma coisa que eu queria já começar aqui falando, pedir para, enfim, você, se quiser se apresentar também, mas mais do que se apresentar, eu acho que para a gente já dar um começo aqui na nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho de inovação, né? Que eu acho que a melhor forma da gente falar isso é você contar um pouco da sua história. Você já esteve na posição ali do aluno de medicina e hoje você está trabalhando com inovação. Conta um pouquinho desse trajeto para o pessoal aprender um pouco a sua história também. Legal, Lucas. Obrigado aí pelo convite. É um prazer falar com você, te rever aí, nem que seja pela telinha, né? Prazer também falar com a turma toda aí, com a moçada, com o aluno de medicina. É um carinho enorme que eu tenho pelas instituições médicas, aí o papel que elas têm para a gente na nossa vida, né, na nossa formação como profissional, indivíduo, pai, pessoa e para a sociedade como um todo, não só no setor de saúde, né, cara? A gente vê que médicos acabam sendo grandes lideranças aí, alguns sempre na prática clínica, outros na área administrativa, empreendendo como vocês, na área de educação, na área de pesquisa, na área política, né? A gente vê que o Brasil é permeado de lideranças médicas e é muito gratificante então poder falar com essa moçada aí. Hoje eu trabalho com inovação, ainda mais especificamente, faço uma inovação aberta, né? Que é um pedaço, um tipo de inovação que eu aprendi depois. Tem muita teoria também nisso, né? Diferente um pouco da escola médica, que é um outro tipo de estudo, mas tem muito estudo nesse campo de tecnologia e também no campo de gestão, inovação. E mais especificamente, eu faço uma coisa que a gente poderia chamar de relacionamento com startups. É um pedaço da inovação e que basicamente foca em olhar para startups e entender como que uma grande empresa ou como que um médico, no caso, um setor, trabalha com esses novos entrantes, aí, com essas novas tecnologias, né? Mas eu acho que é legal a sua pergunta de como que eu cheguei aqui, porque hoje eu falo, né, poxa, eu faço inovação, né? Difícil até de explicar, né? Como é muito longe do radiologista, do médico, mas se eu contar um pouquinho como que eu cheguei aqui, vocês vão ver que foi de passo em passo, não foi de uma hora para outra. Quando eu estava na residência, quando eu estava na faculdade, eu jamais imaginei que eu estaria nessa posição que eu estou hoje, trabalhando numa grande empresa, trabalhando menos com clínica e mais com, digamos, negócios, com a parte gerencial da medicina, também trabalhando com foco em tecnologia e agora com empreendedorismo, né? Vocês vão ver que nessa trajetória foi aos poucos, sempre foi permeada de muita curiosidade, muito estudo, estar sempre atento a oportunidades e também sempre ter aquele incômodo, né, cara? Eu acho que tanto você que é empreendedor, como eu agora que estou indo para esse caminho mais de gestão, como também o próprio médico por natureza tem aquela coisa da curiosidade, de querer resolver as coisas, resolver os problemas, né? E eu vejo que inovação basicamente é isso, né? A gente tem alguns problemas médicos, só que eu não estou usando ferramentas médicas, clínicas para resolver. Eu estou tendo um olhar mais macro e tentando entender como que eu resolvo esses grandes problemas médicos ou pequenos usando essas peças novas, né? Que é startup, tecnologia, inovação, usando grandes empresas, né? Então, no fundo, eu ainda sou um médico, eu ainda atuo no setor, eu ainda trabalho para o paciente, tentando entregar a saúde, só que hoje a minha ferramenta não é mais a ferramenta clínica, como já foi, não é mais a ferramenta visual e de laudo, que já foi como radiologista, não é mais a ferramenta manual, porque eu fiz intervenção, então eu tratava pacientes, eu fazia biópsias. Hoje eu uso ferramentas que estão em outros campos de conhecimento e que cada vez mais a medicina está se apropriando, olhando com um olhar mais macro. Bom, eu fiz faculdade, eu me formei em 2004, não faz muito tempo assim, me formei na Unicamp e já fui fazer direto radiologia, né? Eu sempre gostei da radiologia, um pouco por essa coisa de resolver problemas, fazer diagnóstico sempre foi a parte da medicina que mais me encantou, e também porque já tinha uma coisa de tecnologia. Eu via que
que a radiologia, a incorporação tecnológica, num primeiro momento eram as máquinas, né? Era o tomógrafo, o ultrassom e a ressonância. E aí, quando eu entrei na ressonância, teve uma segunda onda que foi o software, os sistemas, né? Basicamente, eu terminei a residência, eu revelava filme, né, na câmera escura, a gente entrava na câmera escura e passava o filme lá para revelar, para dar o laudo da tomografia, por exemplo, e pendurava tudo no negatoscópio e tal. E quando eu entrei no mercado de trabalho, um ano depois, eu fui para São Paulo, voltei para São Paulo para fazer a princípio eu ia fazer 1 ou 2 anos de especialização, e peguei essa primeira onda de implementação de PACS, né? E aí eu percebi que aquilo, puxa, isso aqui muda a vida do radiologista, né? Isso aqui muda a especialidade. A hora que o cara está trabalhando numa ferramenta aqui, então eu percebi isso, e num primeiro momento foi uma coisa um pouco de gosto, eu sempre gostei de tecnologia, eu quase fui fazer engenharia ao invés de fazer medicina, mas durante a medicina eu tive uma graduação normal de médico, cara, mal acessava a internet naquela época, mas no final que a gente começou a acessar a internet para pegar um outro artigo para estudar, enfim. Mas aí quando eu vi isso, eu resgatei esse gosto pela tecnologia e comecei a me envolver. Num primeiro momento era para ajudar a minha vida, né? Eu queria cara, eu sou um cara geek, né? Então eu sou aquele típico cara que pega um celular novo, um computador novo, primeira coisa que você entra é no setup, né? Você vai lá e já muda tudo, mexe, começa a configurar do seu jeito. Era basicamente isso que eu queria fazer com o PACS, né? Eu achava o sistema ruim, ele era novo, era o primeiro hospital que estavam implementando no Brasil, a própria empresa que implementava o sistema não tinha muito know-how, tinha nos Estados Unidos, fora, mas o cenário brasileiro é um pouco diferente. Então, no primeiro momento, eu queria resolver minha vida, os colegas do lado viam que aquilo ali era legal, e aí meu chefe viu, o próprio pessoal da TI gostava, porque tem um médico ali que conhecia o workflow e que trazia as opiniões dos radiologistas. Gente, precisa melhorar essa tela aqui, esse botão aqui tá ruim, aqui tem um bug. Foi muito legal, isso começou a tomar meu tempo ali, começou a virar uma parte oficial do meu trabalho, inclusive de eu ser remunerado por isso. Claro, no começo eram poucas horas, né? Mas começou a virar. E aí, nesse momento, eu já tinha alguns anos de mercado, eu já tinha feito 2 ou 3 especializações, né? Tanto intervenção onco, como a parte de pesquisa clínica. Eu olhava muito para o mercado de pesquisa clínica, não acadêmica também, mas também como mercado, esses grandes centros de trials e tal. E também comecei a olhar para essa coisa, como eu estava inserido dentro de grandes hospitais, comecei a olhar para a questão da gestão da radiologia, os médicos virando líderes e líderes de times e tal. Então, eu comecei a pensar como carreira, eu falei, poxa, do lado clínico eu continuava indo. Beleza, eu já sou um bom clínico, eu já sou num hospital top, numa equipe top, mas o que eu faço para me diferenciar aqui dentro, né? Se eu estava num lugar que só tinha tubarão, né, cara? Então, eu comecei a olhar, tem gente que se diferencia porque é líder, né? Porque o cara vira chefe de departamento ou de especialidade. Alguns viram professores acadêmicos, alguns vão para pesquisa. E aí eu fiz uma hipótese lá, e se alguém começar a ir para tecnologia? Então, porque eu olhava essas outras áreas, eu nem gostava tanto, eu achava que era importante eu seguir isso em Y, né? Eu falo carreira em Y, então a parte clínica sempre aqui, mas, poxa, deixa eu pegar um outro braço para me alavancar dentro do hospital. Estava em São Paulo, no hospital de elite, super competitivo, né? Você tem que buscar isso. E isso ninguém te fala na faculdade médica, né? Todo mundo fala para você ser o melhor cirurgião, mas não basta você ter a melhor mão ali, cara. Você tem que ser bom de comunicação, você tem que hoje em dia ter sistema no seu consultório, você tem que ter equipe, você tem que saber fazer gestão, enfim, lidar com os convênios, toda essa coisa, né? Então ali eu falei, sabia, mas eu não queria gestão tradicional, eu não queria. Eu comecei a trabalhar com o pessoal de qualidade, que é uma área muito legal também, até porque tinha muito envolvimento com tecnologia, com sistema. E aí eu fiz essa aposta, eu falei, eu vou me especializar em tecnologia, apostando que daqui a um tempo vão precisar de líderes de tecnologia. Bicho, aí encurtando, cara, fui para os Estados Unidos, fiz um benchmark lá para Boston na época, descobri que existia, nessa época eu não tinha especialidade em informática médica ainda, descobri que isso existia. Hoje nos Estados Unidos, informática médica é uma residência, já tem mais de 500 especialistas, né? No Brasil, a gente está brigando para virar área de atuação, que seria um primeiro passo antes de virar uma especialidade, mas já existem algumas pós e tal. Descobri que existia a figura do CMIO, que é dentro do C-Level, né, os diretores, né? O C-Level é o CEO, que é o presidente, tem o CMO, que é o diretor de marketing, né? O CTO, o diretor de tecnologia, e eu descobri que várias empresas americanas e no mundo tinham o CMIO, que é o Chief Medical Information Officer, que servia ali como um par do diretor de tecnologia ou um par do diretor médico, que era um cara que conhecia tanto a parte médica quanto a parte de tecnologia. E esse é um cara que olha para o sistema médico. Eu falo, um PACS
sistema de prescrição, um sistema, sei lá, de um prontuário eletrônico, isso é uma ferramenta médica. Ele está mais para um bisturi do que para um software qualquer que está lá na TI. Essa sempre foi o que eu defendi. Não é nem justo com o pessoal da TI você deixar um sistema clínico na mão dele, ele nem sabe julgar aquilo. Então a gente começou a estabelecer a linha de raciocínio primeiro lá nesse hospital, depois eu fui para outro hospital implementar isso, depois cheguei na DASA, daí uma evolução disso que eu já vou contar. Então a ideia é olhar isso, né? Pô, o médico, sistema de faturamento, de sei lá o quê, de beleza, rede, infraestrutura, fica com o cara lá. Mas sistemas médicos, sistemas que é um médico que trabalha nele, que pode até ter algum risco de segurança para o paciente, que tem a ver com desfecho clínico, isso tem que ter um médico olhando. E aí apostei nisso, cara. Aí acabei que eu ia fazer um fellow nos Estados Unidos, meu chefe não deixou, ele achou que eu não ia voltar. Ele falou, não, Thiago, beleza que tem o fellow lá, mas, cara, você vai fazer aqui online porque a gente precisa de você, gostei da tese. E isso foi indo, aí como eu disse, eu fui para um outro hospital, e quando eu fui para esse outro hospital foi quando inverteu a roda. Lá minha carga horária maior, como lá eu ia ter que montar um negócio quase do zero, fazer uma troca grande de sistema, então lá eu virei de fato um gestor, e a minha carga clínica foi cada vez diminuindo, até que chegou um ponto que eu vi que, cara, era tão pouco que já não era bom, porque eu já não conseguia fazer direito, eu estava no hospital de alto nível, puxa, cara, eu não estou me atualizando. E aí, quando eu vim para a DASA, há 2 anos e meio atrás, eles queriam que eu focasse nesse projeto, porque era um projeto novo. E aí, cara, eles queriam, depois eu vou, para encurtar aqui, a gente pode detalhar mais se você achar que é interessante, mas aí a proposta era para fazer inovação, relacionamento com startup. Não era nem o que eu tinha feito nos últimos anos e que eu tinha me capacitado. Então, nessa hora, eu achava que eu estava pronto para assumir um departamento de TI de um hospital, trabalhar com sistema médico, com aquilo, e aí, de repente, veio uma empresa e falou, cara, a gente precisa de alguém para lidar com startup, investimento, inovação. Mas não é isso que eu faço, mas a gente sondou o mercado e você é o mais próximo do que a gente tem de um especialista aí, é você mesmo, entendeu? Faz que nem você fez outra vez e aprende de novo. Foi o que eu fiz, cara. Nos últimos anos eu tenho estudado, me relacionado, aprendendo com vocês, empreendedores, aprendendo com a turma lá do Cubo, mas foi uma coisa que também não tinha me preparado para isso. Veio, ou foi, não sei se foi natural, ou se foi sorte ocasional, mas também não foi planejado, entendeu? Agora, sempre a questão de estar pronto, estar rodeando lugares onde as oportunidades possam aparecer e estar preparado para a hora que elas aparecem, entendeu? Isso é interessante, porque realmente nada disso está na nossa vida enquanto a gente está na faculdade, nada disso está na nossa vida quando a gente vai fazer residência médica e, de repente, aparece uma oportunidade. E muitas vezes, quando essa oportunidade aparece, você nem imagina que isso vai ser 100% da tua vida lá na frente. Você acha que é uma coisinha que você vai fazer ali em paralelo. Comigo foi muito parecido em relação ao jaleco, né? Então, eu trabalhava e de madrugada a gente montava um estúdio para gravar. Aí, no fim de semana, a gente montava um site para botar conteúdo. E aí, quando você vê, uma hora chega nesse ponto do dilema que você falou, que eu acho que é super importante, né? Cara, não dá para eu ficar mais ou menos aqui, mais ou menos ali, porque eu não me dedico nenhum nem ao outro, faço as duas coisas mal feitas. E aí você acaba tendo que fazer a transição completa. Agora, como é que você acha que dentro da faculdade a gente conseguiria já começar, assim, é um momento bom para já começar a dar contato do aluno com essa parte de inovação, tecnologia, porque hoje praticamente não tem nas faculdades, se tem uma ou outra, né, que são exceções. Vamos lá, Lucas, isso é super difícil, né? A resposta é sim e não, porque assim, sim, é óbvio que a gente tem que fazer isso de alguma forma. Agora, não, por quê? Porque, cara, hoje, para começar, não cabe na grade. Você teria que tirar o curso de medicina, já tem horas demais. A gente vê uma tendência mundial dos treinamentos, das graduações ficarem mais curtas, e a medicina, daqui a pouco, a gente vai precisar de 7, 8 anos, né? Se contar a residência, a gente já precisa. Então, de forma que com a carga... esse é um primeiro problema, né? Como que eu encaixo isso? Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa e aparentemente não tem muita coisa na grade que daria para a gente abrir mão. Então, a gente já teria que ser bem criativo na forma de como vai inserir isso, tá? E aí, cara, não sou um cara... Não segui a área acadêmica, a pedagógica, então não tenho um olhar de especialista disso. Agora, o fato é, o que eu vejo? O aluno de medicina é muito alienado quanto a isso. Muito. E isso a gente tem que dar um jeito.
Se tem que, de fato, ensinar tecnologia, tem que ensinar o cara a programar, ou tem que fazer o cara montar uma startup na graduação, talvez não, provavelmente não, ainda mais agora. Eu acho que talvez, sim, fornecer sempre possibilidades para que aqueles 2, 3, 4 de uma turma que tenham um espírito mais empreendedor, que já tenham um background de tecnologia ou que queiram, sim, fazer, tudo bem. Então, esse é um outro capítulo que a gente pode discutir depois. Né? Vamos falar daqueles caras que não são os outliers, digamos, né? Então, experiência própria, né? Quando eu entrei nessa carreira, aí, digamos, 10 anos que eu comecei a olhar para essa coisa de tecnologia e tal, eu logo percebi, puxa, a faculdade não ensina isso. Então, aquela coisa de médico, né, de querer ser, de ajudar, de estar muito ligado à faculdade, falei, bom, eu vou me dispor a ajudar e montar disciplinas, dar essas aulas e tal. E sempre que surge uma oportunidade de falar com o aluno, de dar aula, fazer curso, eu sempre participo de forma pro bono, porque tá uma tese filantrópica minha. Eu quero ajudar de alguma forma. Eu não estou ligado a uma universidade, né? Eu não estou estruturando nenhum programa acadêmico, mas eu acho que eu consigo, como eu sou um dos pioneiros aí, estou bem inserido, acho que eu consigo ajudar de alguma forma. Então, eu lembro que lá atrás, cara, uma das primeiras vezes que eu fui dar aula para aluno de graduação, eu acho que foi até na USP aqui, bastante gente e tal, eu começava a falar, e a gente sabe, né? A gente vê que quando a plateia você conquista, né? E eu vi assim, cara, que depois de 10 minutos de conversa, era uma palestra legal, cara, tem até no meu YouTube lá, você acha ela lá, cara. E assim, eu percebia que, cara, só 10 pessoas estavam prestando atenção no que eu estava falando, e mesmo assim, chegou no final, assim, tinha 3 caras que realmente eu tinha impactado, né? E eu, puxa vida, né? Tinha aqui 200 pessoas, mas eu pensei, bom, tudo bem, cara, esses caras, daqui a pouco vai vir mais uma geração, vem o tal dos millennials, zenennials, geração Z, Y, sei lá qual, e aí esses caras vão vir naturalmente com um certo interesse. E aí passou quase 10 anos, cara, isso não mudou. Mudou a forma que eu vejo isso, mas isso é um fato, cara, pelo menos na minha experiência, a aposta que eu tinha que as novas gerações, elas naturalmente viriam mais interessadas disso, porque estão antenadas com o mundo, porque talvez tivessem tido esse conteúdo no colégio, né? De alguma forma, isso mudou muito pouco, cara. Assim, talvez aumentou um pouquinho, mas é muito pouco. Quem que eu percebo que é o cara que cai a ficha? O cara que cai a ficha primeiro cara que caiu a ficha para mim foi o pessoal médico não tão jovem, mas também não tão velho. Esse cara que tinha 5 anos de mercado. O cara que quando eu falei que eu ia, preciso trilhar um outro caminho paralelo, quando o cara chega nesse ponto, né? Ele correu, fez residência, o cara tá operando pra caramba, aí quando ele vê, puta, beleza, eu sou médico, agora eu preciso ser um gestor de clínica aqui, ou eu sou professor, ou eu sou alguma coisa, né? Sou um líder. Então esses caras são os primeiros que caíram a ficha para mim. Depois, cara, veio 2 outras classes. Veio um pessoal mais velho, pessoal bem mais velho, com medo. Isso veio muito com a onda de inteligência artificial. Aí, tipo, cara, vou ficar sem emprego, o que eu preciso fazer? E mais recentemente começou a vir o cara que quando entra no mercado de trabalho, o médico recém-formado e residente. Que isso aí já é bom, mas não era muito comum há 1, 2 anos atrás. O aluno de medicina, na minha visão, cara, ainda está meio alheio. E eu entendo o porquê. Porque o currículo é muito imersivo, né? A gente não insere essas temáticas, não existe meritocracia na universidade para quem tem esse tipo de pensamento, né? Então, na faculdade você tem que ser um bom médico, bom médico, bom médico. Agora estão comprando um pouquinho mais a coisa da pesquisa. Enfim, então assim, cara, eu não sei como, tá? Se é ter disciplina, talvez não. É difícil essa coisa de como encaixar na carga horária, mas o fato é a gente tem que expor de alguma forma o aluno de medicina a essa realidade. E aí, cara, vale para tecnologia, vale para inovação, vale para quem vai montar startup. De novo, né? Não é para todo mundo. Numa turma de 100, talvez 1, 2, 3, talvez 10, mas 90 tem que virar médico. A gente precisa de médico, né? Então, são 2 coisas. Primeiro, como que, para esses 10 aqui, digamos, 10% da turma, como que eu dou as oportunidades para eles? Porque não adianta ensinar Python na universidade. Cara, o cara que quer aprender Python, aprende Python. Eu não precisei da faculdade. É igual inglês, assim. Quem aprendeu inglês na escola mesmo? Quem quis aprender inglês ou foi procurar uma escola de idioma ou se virou para aprender em casa sozinho. Na minha época eu li aquelas revistas Speak Up com fita cassete. Hoje em dia tem curso. Enfim, entendeu? Então, você tem que dar oportunidade para esse pequeno, para esses 10% aqui que eventualmente vão empreender, que vão fazer alguma coisa. E para os outros 90%,
qual que é o currículo mínimo, digamos, para esse cara. Eu não preciso ensinar ele a programar, mas alguma noção de digital eu preciso dar para esse cara. Eu não preciso ensinar, ele não precisa ter uma startup de prontuário, mas em algum momento da vida dele ele vai precisar escolher o prontuário eletrônico. Como que ele vai fazer? Pô, eu não preciso fazer esse cara fazer finanças nível 3. Mas como que esse cara vai gerir a clínica dele? Como que esse cara vai faturar, vai pagar os funcionários dele, vai investir em equipamentos, em ensino, né? Como que ele vai pensar a carreira dele como negócio? Esse tipo de coisa que a gente tem que começar a ensinar. E talvez a resposta não seja na universidade, talvez a resposta seja em educação paralela, como eu te disse, educação suplementar, como lá atrás tinha os cursinhos, curso S, agora tem as modalidades online e várias empresas fazendo isso, cursos abertos, microlearning, não necessariamente curso, o cara é auto-learning, né, autodidatismo, enfim. Não sei, Lucas, vocês estão virando especialistas em ensino aí, vão poder responder isso pra gente. Não, eu tenho uma visão muito parecida com a sua. Eu acho que não dá para aprofundar temas de tecnologia para o médico que não quer aprender isso. E concordo que a gente tem que, principalmente agora e acho que pós 2020 mais ainda, né? Houve uma aceleração muito grande dessa digitalização e inovação e tecnologia. Então, acho que o médico ele tem que formar com algumas soft skills que a gente, por exemplo, não formou. Ele tem que saber o que é um software, o que é inteligência artificial aplicada à medicina, o que é um IoT. Eu não tinha nem noção de nada disso, né? Mas eu concordo que, para aprofundar, sem dúvida, até um exemplo que você colocou, né? Nós, na nossa plataforma lá do Jaleco, a gente tem uma categoria inteira que é além da medicina. Então, ali a gente coloca finança para médico, empreendedorismo médico, inglês para médico, como você mesmo colocou aí. Então, aí a pessoa que quer se aprofundar vai naquilo. Mas concordo que tem que ter uma coisa mínima, que assim, não dá mais para um médico formar sem ter nenhuma noção de como abre o computador e mexe numa planilha básica ali de Excel, ou como que você sabe minimamente o teu fluxo de caixa da sua clínica, né? Então, existe uma parte básica que eu acho que a grade curricular vai ter que absorver de alguma forma, seja por eletivas ou, enfim, a grade oficial. E existe todo um arco ali de conhecimento que vem por cursos online, curso suplementar, enfim. E aí, realmente, o cara que quer aprender a programar vai aprender um curso por fora, né? Então, tem uma série de... E muitas vezes é exatamente o que você falou. A pessoa não vai fazer isso para virar um empreendedor, né? Ele vai ser médico e vai ter a clínica dele. Na clínica dele, ele vai ter que lidar com tecnologia, com prontuário eletrônico, com fluxos de caixa, com como apresentar resultado. Em certo momento pode ter que procurar um investidor, então ele tem que saber fazer um pitch para o investidor. Então tem uma série de coisas, né? E um ponto que eu acho interessante, você falou lá no início uma coisa que eu sempre falo quando me perguntam sobre jaleco, né? Por que eu deixei de ser médico? Eu falo que eu não deixei de ser médico. Eu saí da assistência e eu fui para uma posição onde eu consigo atuar em muito médico. Então eu acho que eu vou conseguir chegar em mais pacientes assim do que eu fazendo assistência. E hoje a gente vê que isso vale muito para inovação e tecnologia, principalmente agora, né? Acho que a gente está vivendo um período complicado de pandemia, né? E de coronavírus, que acelerou e antecipou muita adoção de tecnologia, e a inovação está tendo um papel fundamental aí como o grande salvador da pátria, né? Testes, vacinas, metodologias para avaliar a temperatura. Como é que você vê esse fomento à inovação na saúde e você acha que isso também vai acelerar muito agora nos próximos anos ou é só nesse período de pandemia e depois volta tudo ao normal? Não, já acelerou e eu acho que vai continuar acelerando cada vez mais, né? Claro que a gente vai ter uma curva, um pico, né? Isso é aquela curva clássica, né? Que você tem um pico, né? Depois você tem um vale e depois você estabiliza. Isso quase sempre ocorre, né? Então isso vai ocorrer de alguma forma, mas talvez isso vai ser até mais encurtado pela questão da necessidade latente que já tinha disso, entendeu? Porque, na verdade, se a gente for pensar como setor econômico e se for pensar como o quanto que de verdade a gente estava digitalizando nossos processos médicos, a gente vai ver que a gente estava muito atrasado, né, em relação a outros setores. E, por exemplo, cara, eu sou radiologista, né? Para mim ficou mais fácil de ver, porque eu talvez faço parte da especialidade que primeiro se digitalizou end-to-end, né? Hoje a radiologia é 100% digital. A radiologia não opera sem eletricidade, ponto, né? Tirou da tomada, não tem radiologia, acabou. Não é só
o laudo digital, né? Você não faz nem o exame, né? Então, isso é ser digital. Então, talvez por ter participado disso e eu ainda proativamente, de fato, mexendo nos sistemas, implementando, montando arquiteturas, eu percebi, eu olho hoje para outras especialidades e para mim é muito fácil. Se eu olho para oftalmologia, eu vejo quais partes ali já deveriam estar digitalizadas, usando, por exemplo, tecnologias similares às da radiologia. E tem umas partes que não, tem umas partes que você fala, não, isso aqui ainda, sei lá, o cara que está operando, por mais que o cara usa laser e tal, ele ainda está operando. Falar que não vai operar, ou que é robótica, tem um gap ainda de tecnologia. Agora, a parte de sistema eletrônico, prontuário, prescrição, agendamento, e aí você vai olhando para as diversas especialidades, né? Você vê o prontuário eletrônico no ambulatório, dentro do hospital, dentro do hospital prontuário eletrônico. Aí no ambulatório não é todo mundo que tem. Você vai, anestesista, quase não existe prontuário eletrônico para anestesista, né? Puxa, então você começa a olhar, então existe essa necessidade, né? Antes de toda a transformação digital, vem a digitalização. E aí o que está acontecendo na saúde é que a gente está atropelando e fazendo as duas, muitas vezes ao mesmo tempo, ou de formas diferentes. Então, você tem especialidade, ou você tem grandes serviços, empresas, hospitais de ponta, que já está na tal saúde 4.0, não gosto de ficar versionando a saúde, né? Mas enquanto que boa parte do Brasil está no 1.0, entendeu? Mesmo na radiologia, né? Poxa, hoje lá na DASA, a gente tem 4, 5 radiologistas que têm carga horária, eles são pagos boa parte do tempo deles para trabalhar com inteligência artificial, para desenvolver, validar algoritmo, enquanto que você anda alguns quilômetros aí, você vai ver uma clínica que nem tem um PAX, ou que tem um PAX ali amador, né? Tudo caseirão ali, né? Então, e aí se você olha entre especialidades, é a mesma coisa, é muito heterogêneo. Algumas bem digitalizadas, outras 100% analógica ainda, né? Então, cara, tem essa demanda de digitalização, que isso não é inovação, isso precisa fazer. E só aí já tem uma oportunidade bastante para médico se envolver, porque precisa de médico para fazer junto, né? Aí, quando você tem a coisa digitalizada, é que você tem uma camada em cima de inovação, de disrupção, de, puxa, aplicativo, Uber, economia compartilhada. Isso aí pode ser que, nesse sentido, a gente viu o Covid dando uma acelerada, pode ser que isso desacelere mais ou menos, isso depende muito também das oportunidades, depende muito do que de fato funciona. Então, não adianta você falar que quer fazer um Uber para a medicina, tem que ver se isso funciona para a medicina, o que é o Uber da medicina, isso no final das contas é bom para o paciente, é bom para o médico, quem que paga essa conta, né? Então, não dá para ter certeza como que vai ser essa transformação digital do setor. Agora, a digitalização do setor, ela é inevitável e inexorável, assim, e isso o Covid acelerou e eu acho que é irreversível, isso deu um gás mesmo aí. Bom, legal, também eu concordo. Acho que existe aqui até teve um relatório legal que a McKinsey fez, que eles colocaram exatamente isso, né? O que são tecnologias que vão ser impulsionadas pelo Covid e tecnologias que foram impulsionadas pelo Covid, mas são transitórias. Quando acabar a crise, volta para ser como era antes, né? E então algumas coisas entram num grupo, outras coisas entram em outro grupo, né? Acho que hoje na medicina, talvez o que mais se discute é telemedicina, por exemplo. Então explodiu, todo mundo usando, está ajudando muito. E aí, pós-Covid, como vai ser? Então acho que esses são os pontos. Agora, a digitalização, como você colocou, isso aí é para ontem, né? Então, você usar papel no hospital não precisa mais, né? Não tem por que ficar escrevendo o negócio, você ficar fazendo receita e carimbando. Putz, acho que isso aí a gente já passou do tempo de atualizar, né? Júlio. No ensino médico também, né? E no Isso, ensino médico também, não sei se você exatamente. prova disso, todo mundo hoje está vivendo de live, de Exatamente. streaming, de conteúdo, de blog, enfim, né? Não é só a prática também, né? Exatamente. A parte do ensino teve um impacto gigante, teve ali milhões de alunos indo para casa e, de repente, ninguém tem mais acesso a conteúdo, e aí você teve uma rápida digitalização do ensino, né? Até nesse momento é que as pessoas perceberam que ensino à distância é diferente de ensino digital. Então, você pegar e transferir uma aula para o Zoom é diferente de você fazer uma plataforma de EAD, né? Então, acho que agora que também as pessoas estão começando a perceber como é importante você ter isso estruturado e bem feito, como era a telemedicina. Você antes fazia, às vezes, um FaceTime ali, um WhatsApp com o paciente. E aí, quando isso vira regra, você vê, não, peraí, eu tenho que ter criptografia, eu tenho que poder ver exame, eu tenho que poder escrever. Então, as coisas vão
aí que você vê que não é só digitalizar, né? Você tem que digitalizar e inovar, evoluir, fazer o que você sempre fez lá na sua carreira, que é passar um pouco da experiência para o desenvolvedor saber como fazer esse negócio direitinho, né? E, Thiago, uma coisa que eu queria te perguntar, assim, acho que finalizando aí a nossa conversa, né? Porque, pô, foi sensacional, acho que a gente bateu aí vários pontos super interessantes. Minutinho final aqui, eu queria te pedir um favor. A gente tem muito aluno de medicina assistindo essa palestra. Você foi aluno de medicina, eu fui aluno de medicina também. Se você pudesse dar um recado final para esses alunos de medicina que estão nos assistindo em relação a esse tema que a gente colocou, enfim, uma dica, um recado final, o que você falaria para eles? Eu não esperaria vir da universidade, da escola, do professor, uma mudança de currículo para você aprender isso. Isso é o primeiro ponto, né? A gente já tem muito conteúdo online, é muito fácil se inserir nesse meio. Existem muitas comunidades, né? O legal de inovação e tecnologia é que é um pessoal que tem essa cultura de comunidade, de internet, presencial também. Então, faz live, faz meetup, tem grupo de WhatsApp, de compartilhamento. É muito fácil se inserir, seja na sua universidade, na sua cidade, ou hoje não tem porque, por exemplo, você pode se inserir na comunidade do Cubo Health, estando em qualquer lugar do país, basta entrar lá no site, assinar a newsletter, acompanhar os Instagrams aí, as mídias e você está dentro, né? E eventualmente participar ao vivo quando isso voltar a ser uma realidade. Então esse é um ponto, né? Segundo, eu acho que é a experimentação. A grande coisa, cara, assim, quando eu comecei a estudar startup e hoje vários médicos, pô, mas como é que você sabe esse negócio de startup? Como é que você aprendeu isso? Você nunca fez, todo mundo pergunta se eu fiz MBA, se eu, cara, para mim, assim, claro que eu estudei, uma parte é o que eu falei, eu conversei com muita gente, eu aprendi vendo as pessoas na prática, mas do ponto de vista médico, foi bem fácil de entender, porque startup, essa metodologia nova de fazer negócio aí nada mais é do que metodologia científica aplicada a negócio. Então, é muito fácil de entender. Você fala, pô, o cara faz uma hipótese, ele cria um experimento mínimo para testar ela, e aí, baseado naquele teste, ele continua na hipótese dele ou ele muda, né? Então, pô, eu tenho uma hipótese aqui que o prontuário eletrônico vai ser azul. E aí ele testa lá com o cirurgião, se o cirurgião não prefere o vermelho, ele troca para o vermelho, assim, sendo bem simplista, né? Então é bem fácil de entender essa abordagem e é uma abordagem que é muito fácil de aprender na prática. Então minha dica hoje em dia, isso era meio raro na minha época, mas hoje em dia todos os cursos têm slots de estágio ou de férias que você pode fazer iniciação científica, intercâmbio, ir para outra universidade. Procure, talvez, nesses períodos, ter uma experiência numa startup ou na área de inovação de uma grande empresa, ou com, enfim, alguma iniciativa própria, para aprender na prática. Eu posso te dizer que tem muita startup aí que adoraria poder contar com algumas horas de trabalho de um médico, de um aluno de medicina, de qualquer profissional da saúde aí, e não tem dinheiro para pagar. E por outro lado, às vezes aí você tem tempo, né? Tá até disposto às vezes a pagar um curso e nem precisaria, né? Basta você ceder suas horas e trabalhar para uma startup, aí aprende junto e que de repente cria alguma coisa junto e vira até uma oportunidade. Então é isso. Para finalizar, assim, é nunca ter a zona do conforto, sabe? A história do sapo cozinhando, né? Você joga um sapo numa frigideira quente, ele pula. Se você joga um sapo numa panela e vai esquentando a água aos poucos, ele morre cozido, ele não percebe, né? Se eu olhar para trás na minha carreira, todas as vezes que eu dei essas minhas pivotadas, né? Todas as vezes que eu testei coisas novas, eram às vezes que eu estava melhor, que eu estava mais confortável. Quando eu entrei no grande hospital, quando eu saí do plantão, quando eu virei preceptor, depois quando eu entrei no time de especialista. Então, quando parecia que eu estava melhor, que eu estava confortável, era justamente quando eu olhava, pô, é isso, eu tenho 30 e poucos anos, e é isso, já estou aqui no... que mais? E os outros 50, 60, né, 70, se a gente viver tudo isso, né? Então, sempre pensar, quando você estiver mais confortável, quando tudo estiver dando certo, quem sabe é a hora de olhar se você não é o sapo cozinhando, né? Obrigado pelo convite aí, Lucas. Pô, eu que te agradeço. O papo aqui foi sensacional. Acho que ideias muito parecidas, experiência de vida também muito parecida com coisas que a gente viveu aqui no Jaleco. É super legal ver que
as coisas se repetem, né? E é exatamente isso. Quando você está indo bem, tem que pensar que estou no melhor momento, e aí, fico nisso? É a zona de conforto, né? A maldita zona de conforto. Então, é muito, muito bom, muito verdadeiro, né, esse recado, porque acho que quem empreendeu ou quem está empreendendo sabe que é exatamente assim. Não é porque você está no melhor momento da sua carreira que você não vai arriscar alguma coisa. Esse é o momento de arriscar, provavelmente. Tiago, muito obrigado aí pelo seu tempo, que eu sei que é corrido. Acho que os alunos vão ter o privilégio aí de poder assistir essa palestra, que foi sensacional. Eu queria ter tido essa palestra quando eu estava na faculdade, talvez eu teria criado o Jaleco um pouco antes, mas obrigado aí pela sua presença e para todo mundo que estiver assistindo a gente. Tem um QR Code aqui embaixo à esquerda, que é para fazer doação para o Médico Sem Fronteira. Então aproveitem aí, usem e abusem do QR Code, que é por uma boa causa. E, mais uma vez, Thiago, muito obrigado. E ao público também, muito obrigado. Grande abraço para todo mundo. Obrigado, boa noite. Fica aqui o convite, quando a gente sair do isolamento, para o pessoal visitar a gente lá no Cubo, bater um papo com as startups lá. Vai ser um prazer receber todo mundo lá e continuar essa conversa. Grande abraço aí para todos. Show de bola. Eu certamente vou estar lá. Falou.